Fala rapaziada, bem-vindos ao meu canal Slump PC. Hoje eu vou testar aqui JDM Drift Master. Vamos ver como é que ele tá rodando no IdeaPad 3. É um jogo de drift, onde a gente vai explorar um pouquinho do Japão. Um jogo mundo aberto, uma mecânica diferente de corrida. Não chega a ser nem corrida direito, é mais ali um arcade que a gente pode fazer drifts pelas ruas. Tem o modo carreira. Eu vou começar aí pelo básico pra gente só fazer aquele teste. Mas eu já adianto pra vocês que é um jogo bem difícil de rodar. Os requisitos dele já mostram que vai ser um jogo bem complicado. Então nesse vídeo aí eu diminuo a resolução até o máximo possível pra gente ver como é que a gente consegue rodar o jogo com o máximo de FPS. Apesar do jogo ter uma geração de quadros, não é boa o suficiente para conseguir manter a gente nos 30 FPS. E 30 FPS já não é o ideal pra gente jogar jogos de corrida. Então a gente vai passar bastante dificuldade nesse início, que vai travar bastante, a gente vai ter uma engasgada constante aí no jogo. Tanto que eu jogo só um pouquinho nessa qualidade e já altero novamente para uma qualidade um pouco menor, diminuindo a resolução ainda mais. Eu vou deixar um trechinho da gameplay aqui em Full HD 720 para vocês poderem observar como é que ele tá rodando, mas depois disso eu vou passar a diminuir a resolução na mão. Vocês vão observar que não tem como diminuir mais do que 720, então eu vou começar a puxar pelo cantinho da janela e ir diminuindo ele, mantendo a proporção 16:9, vendo até onde ele vai chegar. Eu vou diminuir ali até metade, depois mais e mais e mais, até que vai chegar um momento em que o MSI Afterburner, todas as medições vão tampar a tela inteira e a gente não vai conseguir enxergar tão bem o jogo, mas vocês vão ver que vai fazendo diferença. Por que eu faço isso? O jogo, ele, apesar de ser muito feio, como eu sempre falo para quem se interessa em jogar de fato, não se importa com os gráficos, vai conseguir jogar ele tranquilamente, usando, claro, as ferramentas que eu sempre recomendo, como o scaling, pra gente poder redimensionar a janelinha pequena e deixar ela maior, cobrindo a tela inteira, e a gente ter uma visualização melhor, porque realmente quanto mais eu diminuo, fica mais difícil da gente jogar, mais difícil de focar nas coisas. Então é muito recomendável você usar esse tipo de ferramenta aí para estar redimensionando a janela e deixar ela com a tela completamente inteira. Vocês estão vendo aí eu rodando o jogo em HD 720 com uma média aí abaixo dos 20 FPS. Apesar de dar uma estabilizada, ele mesmo assim não consegue se manter sequer em 30. A gente consegue ver aí dentro do túnel, por exemplo, quando eu passei, chega até 24, 22 FPS, mas indo para o mundo aberto a gente tem umas quedas bem bruscas e fica normalmente abaixo dos 20 frames. Não é jogável. 30 FPS muita gente já não vai querer jogar o jogo, mas mesmo assim, como a gente tá num notebook sem placa de vídeo, com uma placa de vídeo integrada mais antiga, então realmente o mais provável é a gente conseguir rodar ele em 30 FPS, apesar de que eu já vi de cara que vai ser bem difícil rodar esse game. Como eu disse, apesar de estar ligado o TSR em ultra desempenho, a resolução em 720, eu vou diminuir ainda mais, e ele tá no modo janela com borda. Pelo OBS ali eu vou ajustando, mas eu faço tudo na mão, diminuo ele bem no cantinho e vou diminuindo até um pouco a metade de 720, por exemplo, e rodo mais uma vez pra gente ver como é que o jogo vai lidar com essa nova resolução, com uma resolução mais baixa. Não consigo dizer com certeza quanto que é a resolução que eu coloquei, porque o jogo também não adapta ali o número da resolução que fica. Então eu baixo bastante, aumento no OBS para ficar cheia para vocês e também a gente poder acompanhar ali o FPS. Vocês vão notar que a medição ali de frames e temperaturas e porcentagem de CPU vai aumentar conforme eu for diminuindo a resolução, porque também ele se ajusta como se estivesse em HD. Eu teria também que diminuir ali no aplicativo, no MSI, mas não vem ao caso. Ele aumentou sim o FPS, aumentou ali de 20 para 23, de 17 para 23, então a gente tem sim uma melhora bem considerável. O jogo, ele não é tão instável quanto a gente espera, mas ele tem sim uma queda ou outra que não permite que a gente jogue nem em 20 FPS. Não é um jogo que dê para jogar assim, necessita de respostas rápidas, então vocês vão ver que eu tô patinando bastante, porque realmente fica difícil de controlar com baixo FPS e com os travamentos, mas baixando a resolução a gente já conseguiu chegar numa qualidade que é ruim, mas que pelo menos entrega mais
mais frames ali e deixa a gente mais próximo dos 30 FPS de fato. Eu vou diminuir ainda mais a resolução para mostrar para vocês como a gente consegue aumentar ainda mais o FPS em troca, claro, da qualidade. Vocês vão observar muito serrilhado, então conforme eu for baixando a resolução vai ter muito serrilhado sim. O Lossless Scaling não pode fazer muita coisa a respeito. O jogo ele rodaria melhor com certeza se tivesse um FSR, por exemplo, mas ele só traz aí suporte ao TSR, ao XESS e ao DLSS. Então a tecnologia da AMD aí não tá suportada no game, que já ia nos ajudar bastante aí, porque a gente tá com uma Radeon Graphics. Querendo ou não, o TSR já de certa forma nos ajuda. Eu acredito que a qualidade fica em 50%, 30% de repente da escala de resolução, que a gente também não tem como ver, não deixa explícito para nós como que a gente tá rodando o jogo, em qual escala de renderização. Mas rodando ele assim, não fica dos piores, a gente consegue de vez em quando alcançar ali os 30 FPS, mas na maioria das vezes a gente fica ali com 20, 23 de média. Apesar de estar com a média e o 1% low contando ali, eu acabei esquecendo de ligar conforme os testes, então dá para desconsiderar essa medição ali, mas então eu diminuo ainda mais a janela para a gente poder pegar mais FPS. E agora o nosso medidor ali, o MSI, já está quase ocupando a tela inteira, mas a gente consegue se aproximar ainda mais dos 30 FPS, por vezes passar ali, a gente fica ali com 28, 29 de média, dependendo para onde a gente está olhando, a gente consegue 30, 33, 35, mas a média ali ela fica entre 25 e 30 frames por segundo. Não é o ideal, mas já melhora bastante. O jogo ele fica ainda mais serrilhado, então fica mais difícil de observar, principalmente o mapa em volta. O veículo ele não fica tão feio, mas ele está em evidência. O mapa já começa a sumir, então a gente tem um pouco mais de dificuldade para observar esse tipo de coisa, o que mostra que daqui para frente tende a só piorar. A gente vê até a UI um pouco mais serrilhada ainda, então tudo ficou bem pixelado, bem com gráfico de Play 1. Eu vou diminuir a resolução ainda mais uma vez pra gente ver como é que ele fica de fato rodando acima dos 30, quão feio ele fica, se vale ou não a pena para você tá jogando ele aí com um gráfico horroroso, mas em compensação acima dos 30 FPS aí para poder curtir uma jogatina, se é que é possível curtir com tanto serrilhado, com tanta dificuldade de enxergar. Bom, diminuindo ainda mais a nossa resolução, eu cheguei ali aos 40 FPS nesse menu, então a gente já vê um aumento bem drástico de 5, quase 10 frames, e a gente passa a rodar o jogo acima dos 30 categoricamente. A gente ali 33, por vezes 37, 40, então a gente já começa a alcançar médias muito mais interessantes pra gente poder rodar o jogo. Mas o jogo ele fica realmente com gráfico de Play 1, ele ficou horroroso, a gente tem ali tudo bem pixelado. Se eu botar em tela cheia aqui, por exemplo, ele vai ficar muito ruim, vai ficar horroroso, mas a gente tem ali as nossas médias acima dos 30 FPS. Não cheguei a reparar em quedas, mas se tiveram foi ali para 29, 28. A gente não tem nenhuma instabilidade, roda liso, apesar de estar bem. Mas é isso aí, eu vou deixar ao critério de vocês. Comenta aqui embaixo se você vai jogar o jogo, se você testou esse jogo na sua máquina. Se inscreve no canal, deixa seu like, valeu e até a próxima.